Hoje vamos falar sobre a Rainha Elizabeth, a nobre mais famosa do mundo. Ela está até no livro Guinness Book, como o reinado mais longo que já existiu. 5 curiosidades, 5 segredos sobre a Rainha Elizabeth. Bom, o primeiro, ela não tem passaporte, ou melhor dizendo, ela não precisa de passaporte. Por que ela não precisa de passaporte? Todos os passaportes da Inglaterra, todos os passaportes britânicos são emitidos pela rainha, ou seja, ela que assina os passaportes. Então, ela não precisa de ter um documento assinado por ela mesma, né? E ela é a chefe de estado mais viajada do mundo. Ela já foi em 115 países, inclusive veio aqui no Brasil. Em 1968, ela veio no Brasil, esteve em São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. Então, ela viaja para onde quiser, claro, né? Ela é reconhecida no mundo inteiro. Bom, o segundo segredo dela seria sobre o seu casamento. Bom, ela casou com o seu primo, o príncipe Philip, primo de terceiro grau. Os tataravós deles eram os mesmos. Eles se casam entre eles, né? Os da realeza. Mas o segredo dela, ou curiosidade, é sobre o seu vestido. Ela se casou em 20 de novembro de 1947. Bem no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, né? Uns 2 anos praticamente. Então, estava tendo racionamento de tudo. O pós-guerra estava no mundo inteiro, estava tendo, né, muito racionamento. E na Inglaterra, foi um país muito ativo na guerra, estava tendo racionamento de tudo, de comida, de roupas. Não se podia comprar roupas sempre que quisesse. E ela se viu nessa situação de ter que fazer um vestido de noiva. Ela era a rainha, então não ia casar com qualquer coisa, né? Então ela começou a juntar os seus cartões de racionamento para poder comprar os materiais para o seu estilista, né? O estilista da coroa fizesse o vestido dela. Então ela começou a juntar os cartões de racionamento para comprar os materiais. E os seguidores dela descobriram que ela estava fazendo isso, juntando os cartões bons, e eles também começaram a entregar os seus próprios cartões para ela. Começaram a dar os seus próprios cartões de roupas, de racionamento de roupas, de compra de roupas, para ela, que ela pudesse fazer o vestido. E foi assim que ela fez o vestido dela, juntando os cartões de racionamento, conseguiu comprar os materiais, ainda sobrou 200 cartões e eles, né, a coroa distribuiu os cartões para os seguidores novamente, né? E é dessa forma que ela conseguiu fazer o seu vestido de noiva. E ficou um vestido muito maravilhoso. O estilista disse que foi o mais lindo que ele já fez em toda a vida dele. A terceira curiosidade é que a Rainha Elizabeth, isso todo mundo sabe, né? A Rainha Elizabeth adora cães e sempre teve muitos cães, mas pouca gente sabe, é um segredo, que ela criou uma raça de cães, os Dorje. Vou explicar melhor. Ela, desde criança, tem cães da raça Corgi. Ela ama muito esses cães. Durante esse reinado dela, já teve mais de 30 cães dessa raça, só dessa raça. E eles viviam, né? Porque agora não tem mais deles. Eles viviam uma vida de realeza mesmo. Tem quarto real, as caminhas deles são mais elevadas por causa da corrente de ar, né? Eles têm comidas, assim, da realeza, tudo do bom e do melhor. Viajam, tudo. Ela sempre gostou muito dessa raça, da Corgi. E o que acontece? Ela não queria mais que eles tivessem filhotes, porque ela já está, né, bem velhinha. Então, ela não queria deixar nenhum cachorrinho para trás caso ela falecesse. Então, ela parou de deixar eles cruzarem, né, para terem filhotes. E aí, eles foram ficando cada vez mais velhinhos. E o último, Willem, ele morreu em 2018, o último Corgi dela. Aí agora, ela tem 2 Dorje, porque o que aconteceu? Um Corgi dela, quando ainda era viva, né, uma fêmea, fugiu e cruzou com o Dachshund.
da irmã dela, da princesa Margaret. E aí nasceu um mestiço, né? Dessa raça Corgi com o Dachshund. Aí ela criou a raça Dorje. E ela tem 2 cães dessa raça agora com ela, que é o Kent e o Vulcan. Então é isso, sobre os cães da rainha Elizabeth II. Esse vai ser o 4º segredo, mas eu acho o mais interessante. Acho que nem todo mundo sabe, porque precisa de estudar um pouquinho de história. Não era para a rainha Elizabeth ser rainha. Como assim? Eu vou explicar. O avô dela, o rei, né, George V, era o avô da rainha Elizabeth. Ela sempre foi da família real, né? Ela era neta do rei George V. Então ela sempre foi da família real, né? O avô dela era rei da Inglaterra, George V. E o pai dela, que seria o próximo rei, não era o primogênito, ele era o segundo na linha de sucessão. Quem era o primeiro era o tio dela, o Eduardo VIII. E o que aconteceu? O avô morreu e o tio, que era o primeiro na linha de sucessão, foi se tornar o rei e se tornou o rei da Inglaterra, Eduardo VIII. Só que ele se apaixonou por uma americana, Wallis Simpson, e ela era divorciada ainda. E aí naquela época é um absurdo, não pode, né? Então, o que aconteceu? Ele se apaixonou muito por essa mulher e aí o que ele fez? Ele abdicou do trono da Inglaterra para poder casar com essa mulher americana, né? E foi isso que ele fez. Ele simplesmente largou o trono e o que aconteceu? Caiu na mão do pai da rainha Elizabeth, que é o George VI. Ele era o segundo na linha de sucessão. E aí o pai dela se tornou o rei, claro. E depois da morte dele, ela, como era a primeira filha, né? São 2 meninas. Ela, como era a primeira filha, se tornou a rainha em 1952. Então, o trono, a coroa, caiu de mão beijada no colo dela, porque era para o tio e para os primos serem os herdeiros da coroa britânica. A 5ª é sobre as roupas dela, as cores vibrantes que ela usa, né? Tem um porquê, tem um segredo disso. E o que acontece? Todo mundo acha que é gosto pessoal dela, né? Pode até ser, um gosto muito peculiar, né? Um gosto assim, bem exótico, bem diferente. Mas não é só gosto pessoal, não. Tem um segredo aí. Ela usa cores vibrantes, assim, combinando, né? Roupa com chapéu, um sapato, sempre um sapato preto, né? E aquelas joias caríssimas que ela tem. Mas ela sempre usa as cores vibrantes, por quê? Tem um motivo. Para ela ser vista, né, pelas pessoas que estão ali querendo ver a rainha, querendo tirar uma foto da rainha, nem seja de longe, mas também pela própria segurança dela, né, para eles saberem, ali está a rainha, né, caso aconteça alguma coisa. Mas o que acontece? Então é por esse motivo que ela usa aquelas cores bem vibrantes, né, e porque quando ela vai em algum lugar, as multidões são enormes, né? Enormes. Todo mundo quer ver a rainha. E aí as pessoas querem poder falar assim, eu vi a rainha. Às vezes a pessoa viu de longe aquela cor rosa, então aquele azulzão, né? Aquelas cores bem chegueis assim. A pessoa vê de longe aquela coisa, sabe? Fala, ali está a rainha, né? É para ela ser vista, para ela poder ser notada pela multidão, né? Pelo povo que a aclama, pelos seguidores, né? Então é por esse motivo que ela usa aquelas cores bem vibrantes. E aí, gostaram dos nossos 5 segredos da rainha? Vamos falar de outros famosos, outras personalidades. Aguardem!